Boa noite a todos. Boa noite. Pode fazer a leitura. Boa noite. Eu vou ler um capítulo do livro Segue-me, psicografada por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Se chama Na Seara do Auxílio. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, Colossenses, de 3-13. Desnecessário salientar o brilho do cérebro na cúpula da humanidade. As nações vanguardeiras do progresso material efetuam prodígios nos setores de pesquisas e definição do plano terrestre. A universidade é um celeiro de luz para a inteligência. O laboratório é uma nascente de respostas seguras para milenárias indagações. Entretanto, na esfera do espírito, sobram discórdias e desesperos, desgostos e desilusão. Todos nós referimos inquietos às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos do ódio, ou às deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. Assinalamos aqui e além lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia e egoísmo. O que fazemos nós na condição de aprendizes do Cristo para o reequilíbrio do mundo? Achamo-nos convencidos de que a violência não extingue a violência? Além disso, não ignoramos que Jesus nos chamou a fim de compreendermos e auxiliarmos, construirmos e reconstruirmos para o bem de todos. Pensemos nisso. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. Uma fonte humilde garante o oásis na terra seca, e apenas uma lâmpada acesa vence a força das trevas. A harmonia do todo vem da fidelidade e do serviço de cada um. Trabalhemos unidos pela edificação da terra melhor. Comecemos ou recomecemos a nossa tarefa, baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Boa reunião a todos. Obrigada, Lu. De nada. Leitura, né? Uma leitura que prepara o nosso coração, amansa o coração, nosso coração e nos mostra o quanto cada um de nós é um pontinho importante nesse mundão, né? Como essas gotinhas de luz, cada um de nós. E numa reunião como essa também, cada um de nós tem uma importância, tem um coração aqui pulsando para deixar essa reunião mais gostosa, mais completa, né? A Lu fez a leitura de abertura, nos preparando, nos acalmando o coração, para daqui a pouco ouvir a Laura trazendo a explanação do Evangelho, do tema escolhido para essa noite, que, consequentemente, vai nos preparar o coração para fazermos as nossas doações, né, durante as vibrações que a Dani trará, né, a Daniela vai fazer, nos conduzindo, né, o nosso pensamento para que a gente distribua o nosso amor onde o nosso pensamento puder chegar, auxiliando todos aqueles que a gente quer auxiliar. E depois vem também a contribuição da Vera, né? Nos relaxando, nos acalmando para que a gente possa receber o passe. Então, todos juntos, cada um tem a sua contribuição, né? Nós
e todos que estão aqui assistindo, contribuindo com as suas doações de amor, para que tudo seja atingido, né, da melhor maneira que a gente quer, que todos possam receber o máximo, né? É como se a gente enchesse uma cesta de luz, uma cesta de amor para distribuir por todos aqueles que o nosso pensamento vai chegar nessa noite. É isso que a gente espera dessa nossa reunião que a gente reúne nesse momento aqui, essa reunião virtual, né? Virtual por hora, sabendo que agora a gente já está aí nessa expectativa de daqui a pouco poder retornar lá para nossa casa, né? Para o nosso cantinho, aquela casa que tão bem nos faz, sabendo que pelo menos gradativamente a gente vai poder voltar, né? Já vimos aí no slide, depois no final a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas agora então vamos nos preparar aí para ouvir o Evangelho. E nada melhor do que fazermos uma oração juntos, não é? Então convido a todos para juntos orarmos o Pai Nosso, acalmando o nosso coração e nos ligando a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. E com essa prece, nós damos início à nossa reunião, que será com certeza coberta de muita luz. Que assim seja. Por favor, Laura, traga até nós suas palavras. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje faremos uma breve reflexão sobre o capítulo inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse primeiro capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E os itens que vamos abordar são os de número 1 a 4 e 7, que tratam das 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Para facilitar, eu gosto de viajar com o pensamento. Então, vamos abstrair um pouco e imaginar que certa vez Jesus caminhava pelo vale do Rio Jordão, ouvindo o sussurrar das árvores, o cantar dos pássaros, todo o rumor do amanhecer. O fato mais importante nessa ocasião foi o encontro de Jesus com o seu precursor, o profeta João Batista. Como as águas do rio seguem a correnteza, também João Batista e Jesus seguiram o curso da vida que Deus lhes determinou. O Divino Mestre continuava a pregar suas leis suaves, explicando que não pretendia modificar as leis trazidas pelos antigos profetas, cheios de dons espirituais, mas apenas suavizá-los. Ele afirmava, conforme nos relatou Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18 de seu Evangelho: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último jota e o último ponto. Dessa maneira, Jesus mostrava que não viera para destruir as leis antigas, mas para aperfeiçoá-las, sendo exemplo dos ensinamentos divinos e dos profetas.
Jesus veio à Terra com a missão de relembrar as mensagens que o precederam, procurando colocar tudo nos seus devidos lugares. Tais leis estavam sendo relegadas ao completo esquecimento, embora tivessem sido tantas vezes repetidas. O Antigo Testamento nos diz que Moisés, ao trazer as 2 tábuas do Decálogo e estabelecer as leis mosaicas, precisou impor-se pela força, fazer-se temido e enérgico, pois o povo daquela época tinha por justiça apenas a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Notamos, ao ler o Novo Testamento, que Jesus encontrou parte da humanidade bem mais evoluída que na época de Moisés, com sentimentos mais elevados, e procurou, então, dar às leis um sentido amplo de amor e perdão, tentando conduzir a humanidade a uma justiça mais perfeita. O Mestre ensinava de maneira que todos compreendessem e mostrava ainda que as leis estavam sendo deturpadas, alteradas no seu sentido real e na sua aplicação pelo interesse das castas superiores que falseavam em benefício próprio a verdadeira essência dos preceitos divinos. Cristo, sendo o enviado de Deus, nunca iria modificar leis imutáveis de origem divina. Ao contrário, veio para dar cumprimento a todas elas, para, através da sua vivência e seu amor, exemplificá-las, trazendo maiores esclarecimentos ao que já havia sido dito, fazendo renascer o espírito das leis divinas. O Mestre não veio apenas aperfeiçoar as leis, mas também trazer-lhe o maior sentido de amor, como observamos no seguinte trecho do Novo Testamento. Foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se Jesus tivesse apenas seguido os ensinamentos atribuídos a Moisés e aos profetas, ele teria sido unicamente um dócil discípulo e não um mestre da perfeição que foi. Por sua vez, nesse início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece a existência de 2 partes bem distintas nas leis reveladas por Moisés: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés, portanto, uma lei humana, necessária àquele povo, àquela situação e àquela época. A primeira, ou seja, o Decálogo, é para todos os tempos, para toda a humanidade da Terra, mudando-se apenas a sua aplicação e vivência na medida da evolução da inteligência, da sensibilidade e da moral dos homens. As outras leis que Moisés editou, ela é sempre variável e transforma-se segundo mudam os costumes e hábitos dos homens que compõem essa comunidade, esse povo para qual as leis foram feitas. Assim, toda mudança realizada pela maioria dos homens de uma nação transforma-se em lei civil, como mostra-se claramente a história de cada nação. Os 10 mandamentos constituíram-se na base da justiça, da legislação humana, na base do amor que viria mais tarde, caracterizando a revelação de Jesus.
Todas as outras leis que fazem parte da lei mosaica eram leis humanas, feitas por Moisés, adequadas para um povo que naquela época era atrasado, indisciplinado e, portanto, tinha um caráter provisório como toda lei humana. Jesus não alterou os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Ele apenas esclareceu que para o cumprimento verdadeiro desses mandamentos é necessário amar o próximo. Jesus alterou, sim, e muito, as leis civis de Moisés, porque já era hora de iniciar-se na Terra a era do Espírito, onde os valores espirituais fossem discutidos, aprendidos e vivenciados. Jesus vem ensinar a lei do amor e o caminho a ser trilhado no desenvolvimento desse amor no coração e na inteligência dos homens. Ensinou também que a verdadeira vida não se encontra na terra, onde a lei da destruição é ainda necessária para que tudo se transforme e evolua. A vida verdadeira para a qual todos caminhamos é a do reino de Deus, onde os espíritos puros vivem a vida espiritual de amor e trabalho. Jesus, o espírito mais perfeito que veio à Terra, falou das leis divinas muitas vezes claramente e outras de forma mais velada, para que, permanecendo nos seus ensinos, pudessem ser mais tarde esclarecidas quando a ciência, fruto da inteligência dos homens, permitisse mais e melhor entendimento. Então, o homem mais esclarecido, mais amadurecido, mais sensível às coisas espirituais, poderia compreender melhor as leis do Pai. E foi assim que no século XIX surgiu o Espiritismo, cumprindo a promessa de Jesus de enviar o Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Assim está em João, capítulo 14, versículo 26. O Espiritismo veio no século XIX, quando a ciência, não mais permitindo aos homens a aceitação do que sua razão não poderia aceitar, propiciou-lhe a abertura intelectual necessária para compreender a ciência do espírito, a que veio revelar um novo mundo interagindo conosco, suas leis, seus habitantes, esclarecendo muitos dos ensinos de Jesus, até então aceitos sem ou com pouca compreensão. O Espiritismo desvendou aos homens esse mundo espiritual como uma das forças vivas e incessantemente atuante na natureza, como fonte de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo veio provar a imortalidade da alma, aceita e divulgada por várias religiões existentes. Assim como Jesus, o Espiritismo não veio revogar as leis do Pai, mas esclarecê-las com novas e comprovadas explicações, que tornaram muitos dos ensinos de Jesus, até então aceitos somente pela fé dogmática, aceitáveis pela razão e, portanto, facilitando a sua aplicação no viver cotidiano da Terra. Cumpre desse modo o Espiritismo a promessa de Jesus de ensinar todas as coisas até então ocultas e de lembrar as que estivessem esquecidas, tornando mais claras
as lições ensinadas, muitas sob formas de alegorias. É o novo Consolador, porque consola através da razão, com explicações lógicas e claras, mostrando o que somos, de onde viemos, o que fazemos e para onde vamos, o porquê do sofrimento na Terra, ao mesmo tempo que desperta a nossa sensibilidade para o desenvolvimento do amor em nós. Esse tema do Evangelho é muito rico e muito profundo. Minha intenção aqui foi apenas fazer uma pequena reflexão que provoque em cada um a vontade de estudar o Evangelho de Jesus e buscar nele maiores esclarecimentos à luz da doutrina espírita e do desenvolvimento pessoal de cada um. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Vamos então agora, fechando os nossos olhos, unindo os nossos corações, uma corrente de luz, uma luz brilhante, carregada de amor, de boas energias. Vamos envolvendo o nosso planeta nesta luz, toda a sua fauna, toda a flora e as águas que o banham possam receber essas energias vibrantes. Que essa luz que emana de nosso ser possa cair como chuva de bênçãos sobre todos os moradores de rua e seus animaizinhos, que recebam força e coragem para seguir sua caminhada. Seguindo, com essa luz cada vez mais forte, vamos levá-la agora a todos os asilos, orfanatos, casas de recuperação, que todos os que lá estiverem possam sentir um afago, um carinho, na certeza de que não estão sozinhos. Essa luz forte, brilhante, agora adentra as penitenciárias, levando entendimento e paz. Que todos os que lá se encontram se reconheçam como irmãos. Que chegue ainda esta luz a todos os dirigentes de cada cidade, cada estado, cada país, trazendo discernimento em suas decisões. Cada vez mais intensa e carregada de boas energias, que essa luz chegue agora a todos os hospitais, derramando sobre todos os doentes um bálsamo de alívio para suas dores, esperança para os seus acompanhantes, sabedoria e paciência para todos os que lá trabalham. Em especial, que essa luz seja direcionada às vítimas do Covid-19, em forma de oxigênio, paz, esperança e cura. Vibremos então luzes de gratidão a todas as casas religiosas que pregam o Evangelho de Jesus, em especial a nossa, que é um farol bendito que ilumina encarnados e desencarnados. Que todos que a ela se conectarem possam receber a ajuda necessária. Que essa luz possa chegar em todos os lares, em especial aos nossos. Que nunca falte o pão na mesa, o amor no coração e a presença do Mestre Jesus. Pedimos licença para vibrarmos por nós,
para que sigamos firmes diante das dificuldades da vida e que possamos aproveitar esses momentos para o nosso crescimento. Que a água que deixamos reservada possa receber os fluidos necessários para cada um de nós. E que a luz que acendemos nesta noite, a partir das nossas melhores energias e vibrações, permaneça acesa, iluminando todos os dias o nosso planeta Terra, o nosso grande lar. Que assim seja. E assim ainda, com os nossos olhos fechados, vamos procurar relaxar o nosso corpo físico, nos mentalizando essa luz onde levamos a todos os lugares do planeta, para que a harmonia estivesse presente e que ela possa estar agora no nosso relaxamento, que essa luz imensa envolva os nossos pés, nos tranquilizando, envolva as nossas pernas, os joelhos, as nossas coxas, abrace o nosso quadril, envolva o nosso abdômen, todos os nossos órgãos internos, envolva o nosso tórax, nos abrace tocando as nossas costas, levando uma leve luz à nossa coluna, circulando essas energias na nossa coluna, proporcionando calma, envolvendo os nossos braços, um leve toque nas nossas mãos, acalentando os nossos ombros, massageando-os, envolvendo o nosso pescoço, a nossa cabeça, o nosso couro cabeludo, que nesse momento é massageado por essa luz, que traz para o nosso rosto um semblante de paz, e toca os nossos olhos, nosso nariz e a nossa boca. E assim nos sintamos completamente iluminados. Que essa luz possa nos trazer o equilíbrio necessário. E assim, através dos nossos pensamentos, vamos procurando na natureza uma estrada iluminada, com flores nos dois lados, nas duas laterais. Vamos caminhando nesse lugar, vamos com os nossos pés descalços, vamos caminhando e vamos chegando a uma porta, com degraus, vamos subindo esses degraus devagar. Ao chegarmos em cima, essa porta se abre, é um lugar para que a gente possa, através do nosso pensamento, construir um jardim com as flores que mais gostamos, das cores que escolhemos. Então vamos, através do nosso pensamento, vendo esse jardim sendo formado por canteiros de flores que gostamos. Vamos sentindo esse ambiente claro, com sol, com bancos, um lugar, um ambiente repleto de aromas, de paz. Vamos sentando nesse banco que colocamos nesse ambiente. Vamos sentando nesse banco e vamos sentindo todas as energias desse ambiente,
nos envolvendo, nos renovando as nossas esperanças, nos trazendo paz, luz, e vamos enchendo as nossas mãos de todas essas energias e vamos levantando, alegres que estamos, refeitos, vamos voltando aos nossos lares, distribuindo essas energias cômodo a cômodo, para que o equilíbrio reine e nos prepare para a nossa noite de sono, com tranquilidade, com serenidade, para no amanhã acordarmos prontos para as nossas atividades no nosso dia. E assim, vamos agradecendo por esse momento de paz, de equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Agora, então, ainda nessa sintonia, com essa paz que estamos sentindo, nós vamos agradecendo a Deus por esse encontro, por essa reunião, por tudo que recebemos, por tudo que aprendemos, por tudo que doamos, pela oportunidade recebida, pedindo a Deus, aos nossos mentores, que nos ajudem a mantermos essa paz durante toda a semana, esse equilíbrio, essa serenidade diante de toda e qualquer situação que possa surgir em nosso caminho. Que nós nos lembremos desses lugares por onde passamos, dessas lições que ouvimos, desse amor que sentimos nessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, amigos, muito obrigada pela presença de todos, né? Nessa reunião gostosa que tivemos, mas esse encontro tão doce, tão suave. Obrigada pela participação de todos. E como dissemos lá no início, né, íamos falar mais um pouquinho sobre o retorno às reuniões presenciais. A primeira reunião vai acontecer semana que vem, na terça-feira, dia 7, às 19h45, como de costume, no mesmo formato que era antes do isolamento. A única diferença é que agora, ainda seguindo as normas sanitárias, ainda precisamos ter um número reduzido. Então, estaremos apenas, né, a permissão de 40 pessoas frequentando o salão. Mas a gente vai se revezando e vamos matando a saudade da casa, né? Então, a reunião da terça-feira está voltando, mas todas as reuniões virtuais continuam no mesmo formato. A gente vai estar aqui segunda-feira que vem, em todas as aulas, em todos os cursos, estamos por aqui, tá? Um beijo no coração de cada um, boa semana a todos. Boa semana a todos, boa noite.